Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Tá na Mesa. E nós não estamos sozinhos, eu não estou sozinho, estou aqui com o Marcos Tito. Olá, pessoal! Mais uma vez, alegres aqui. Para compartilhar uma boa comida e um ótimo papo, não é isso, Léo? É isso mesmo, eu sou o Léo Fraga, criador de conteúdo, e hoje nós vamos ter uma conversa que gera movimento, um bate-papo com ele, que é preparador físico, Saulo Souza. Seja muito bem-vindo, Saulo. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Marcos, por me receber aí, para a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência, falar um pouquinho da importância do exercício físico, quais são os benefícios, algumas sugestões a gente vai soltando aí do que pode ser feito aí, pensando em diversas possibilidades aí de abordagem do exercício físico na nossa saúde plena. E a gente tem a tradição aqui nesse videocast de que o nosso convidado traga um prato, uma bebida, alguma coisa que tem alguma história para ser compartilhada. Tô vendo aqui que é um prato com queijo. Você com esse sotaque mineiro não tinha como deixar de ter, né? Essa aí é uma receita da sogra, né? É um frango com um creme de milho e queijo. E a sogra que fez ou você que fez? Não, eu aprendi a receita da sogra e esse aí fui eu que fiz. E o que ele tem de diferente? O que ele tem de especial? Esse frango, ele foi a primeira vez, ele representa a primeira vez que eu fui na casa da minha sogra. Olha aí. Então, o primeiro almoço, o primeiro contato, o primeiro cartão de visita foi através desse frango aí. E depois eu tive a oportunidade de aprender e já fiz algumas vezes. E tem algumas histórias interessantes ao redor desse frango aí. É bem interessante. E todas dessas memórias, qual que é mais marcante para você ou qual que você quer compartilhar com a gente hoje aqui? Então, é exatamente a primeira. Porque, né, apesar de educador físico, apesar de incentivar a saúde, eu sou um glutão de natureza. Por isso tem que fazer exercício para equilibrar. Então, primeira vez que eu fui na casa da minha sogra, em Ipatinga, para conhecer os pais da Mel, e aí minha sogra fez esse frango e estamos lá almoçando, naquele primeiro momento meio cabisbaixo, meio tomando cuidado do que podia ser feito ou não. Mas aos poucos vai tomando um vinho, vai dando uma alegrada, vai ficando um pouquinho mais à vontade. Na hora que viu, virei para todo mundo na mesa e falei: estão satisfeitos? Aí todo mundo, não, também. Eu peguei a vasilha e virei o resto da vasilha no prato e comi o que estava sobrando. Então, se alguém estava contando com aquilo para janta, se deu mal. E essa é uma história que a Mel adora compartilhar com todo mundo, que esse foi o meu primeiro cartão de visita na casa da sogra e do sogro. Então ela já sabia com quem estava lidando desde o primeiro almoço. Desde o primeiro almoço. Mas uma coisa importante, né, o que eu falei, né? Comer bem e se exercitar para que aquilo, né, você possa gastar aquelas calorias a mais. Sim. Eu lembro uma vez a Cláudia Raia falando que ela gostava de comer, né, bem. Ela falou, eu sou de família italiana, então como massa, adoro queijo, enfim, né, todos esses pratos. E ela falou assim, eu malho para isso, para comer bem. É meio por aí, você pode comer bem e malhar bastante para equilibrar. Esse conceito do eu malho para comer, eu brinco com ele, mas ele é um tanto perigoso, né? Porque, na verdade, o exercício físico ele não pode ser uma justificativa para um exagero, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso, né? Quando a gente se propõe a falar disso, porque aí você tá tentando virar e falar assim, eu posso comer o que eu quiser se eu for treinar. Não é bem assim, né? Durante a conversa, a gente vai falar muito de saúde, muito dos benefícios do exercício físico. Óbvio, né? Que quem tem uma prática regular de atividade física pode ter um aporte calórico maior do que a pessoa que não faz atividade física, né? Mas eu brinco com essa frase, né? Mas ela é um tanto quanto perigosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E com o cuidado, o que vai nesse frango? Enquanto você vai falando, eu vou servindo a gente aqui. Sim. É um frango muito simples de fazer. Eu geralmente pego o peito de frango, fatio ele, né, em tiras, e aí eu tempero essas tiras
com limão e sal. E aí deixo ali no limão e sal enquanto eu vou preparar o creme. Aí o creme, ele é feito com creme de leite, milho e creme de cebola. Não é sopa de cebola. E isso vou deixar muito claro, porque sopa de cebola não dá certo. Tem que ser creme de cebola. Na hora de procurar, tem que ser creme de cebola. Tá? E aí você bate, faz esse creme. E aí você coloca o creme por cima e põe para assar. Coloca... antes de tudo, né? Enquanto eu estou preparando o creme, eu já estou colocando o forno para dar uma pré-aquecida. E aí, depois que eu colocar o creme, eu coloco o frango com creme para assar durante 30 minutos a 200 graus. Aí, quando dá esses 30 minutos, eu vou colocar o queijo. Aí, o queijo é mussarela e parmesão. Então, você coloca a fatia de mussarela e depois salpica parmesão. E aí, coloca por mais 15 minutos num forno um pouco mais quente que isso. Eu geralmente coloco ali entre 230 e 240 graus para ele dar essa tostadinha maravilhosa que é o tchan dele, né? Para o tchan final dele aí para essa receita. É uma receita muito simples, mas é uma receita que ela tem um quê de especial um quê de aí, né? especial na família da Mel e nesse processo aí que a gente tá junto aí na nossa relação, uma coisa que eu faço muito pra gente em casa. Maravilha. Eu percebi que quando, Léo, você falou a primeira vez do prato, o que tinha dentro desse prato, o Léo deu uma salivada ali. Não, aqui... E agora fui eu. Enquanto você falava, minha boca eu tinha que engolir umas 3 vezes. Eu fui cortando, tá subindo essa fumacinha. Tá, o cheiro olha, do o cheiro tá tá uma beleza. uma delícia. Batatinha palha também. E Saulo, você é preparador físico. Sim. Conta pra gente a sua formação, como você chegou na educação física. Eu sou bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Me formei em 2012. Não foi o meu primeiro curso, né? Eu comecei na própria UFMG no curso de fisioterapia. Não gostei. Na verdade, não é que eu não gostei. Eu tive uma oportunidade no 6º período de fazer um estágio no Clube de Futebol do América. E aí, fisioterapia, trabalho no departamento médico. Só que eu gostava de ficar mais na beirada do campo do que no departamento médico. Toda oportunidade que tinha de fazer a fase final com os jogadores no campo era onde eu queria estar. Então, isso junto, né, com um passado que eu já tinha, eu fui atleta de natação, fui atleta de handebol. Então, assim, sempre fiz muita atividade física, desde novo, né? Eu comecei a ser atleta federado de natação com 9 anos de idade. Então, assim, eu fui vendo que a fisioterapia não era o que eu queria. Não era a forma como eu queria lidar com o movimento. Hoje, me arrependo de não ter formado na fisioterapia, que eu saí do curso do 7º para o 8º período. Nossa, no finalzinho, né? No finalzinho. Faltava, na verdade, mais 1 ano e meio, né? Faltava o 8º, 9º e o 10º. Mas a educação física era onde eu sabia que eu ia me encontrar mais e me encontrei. Então, assim, já trabalhei com diversas coisas dentro da educação física, né? Diversas abordagens do movimento. Inclusive, já tive a oportunidade de trabalhar num centro de reabilitação direto com a fisioterapia, trabalhando com pessoas que estavam fazendo a fisioterapia e iam começar a fazer a transição para voltar à atividade física. Então, assim, a fisioterapia, ela sempre me ajudou desde o começo da minha prática com a educação física, mas não era o que eu queria. Hoje eu deixo a fisioterapia para os fisioterapeutas, mas a bagagem que a fisioterapia me deu me ajuda muito na abordagem com os meus alunos. E até te traz um olhar até mais crítico, às vezes com alguns exercícios, com a preocupação mesmo de evitar lesões. Sim, assim, uma coisa que eu falo muito com as pessoas que eu trabalho, com os outros profissionais de educação física, que a gente tem que pensar que a gente precisa ter o aluno todos os dias, né? O aluno que não vai, não paga.
Então, principalmente para a gente, quando a gente começa a trabalhar com personal training, né? Que a gente recebe por hora aula, uma aula que o aluno não vai, é uma aula que você não ganha. Então, se você faz uma abordagem em que você não tem uma preocupação com a saúde, com a integridade do seu aluno, e que ele vai ser capaz de continuar performando, de continuar fazendo atividade física, sofre até no bolso. Então, não é só a preocupação financeira, óbvio, mas você ter essa noção te gera com que você tenha um cuidado maior do que você vai propor o seu aluno a fazer ou não, respeitando as capacidades dele, para que ele consiga continuar. Quanto mais tempo se exercitando, melhor para ele, melhor para a gente. Legal. E vou fazer uma abertura aqui nesse bate-papo agora para falar do sabor que tá esse prato e dizer que você está perdoado por raspar a travessa no final, porque de fato é muito saboroso. Eu tava aqui me segurando para pegar outra garfada e a boca só tá salivando. É complicado em conversar e comer isso aqui, porque... Nossa, mas você falou aí alguns pontos de pensar no dia seguinte, né? E trazendo isso para um formato um pouco mais amplo até, a relação do exercício físico com a longevidade. O que a gente pode começar a falar sobre isso? Então, hoje, a minha abordagem principal, ela é voltada para funcionalidade e autonomia. Então, hoje eu trabalho com a maior parte do meu público-alvo hoje são pessoas que já passaram dos 40 anos. Eu tenho poucos alunos com menos do que 40 anos. Então, como é um grupo que já está numa idade um pouco mais avançada, a minha preocupação, a minha proposta para eles é pensando muito no daqui a pouco. Por quê? Porque o que o exercício ele propõe para a pessoa, né, dentro dessa abordagem? Que ele seja capaz de fazer o que ele quer. Então, eu quero que os meus alunos, independente da idade que eles estejam, eles sejam capazes de ter autonomia no seu dia a dia, que eles sejam capazes de viajar, fazer o que eles quiserem, que eles sejam capazes de poder escolher, eu tô nesse lugar aqui, tem uma trilha, vou fazer a trilha. Eu quero que eles tenham a minha concepção de treino funcional é pensando nessa ideia da funcionalidade para o dia a dia. Não é essas coisas de ficar fazendo agachamento na minha bola, essas maluquices que às vezes as pessoas vão propor às outras a fazer sem pensar no que aquilo vai ajudar na pessoa, não. Não é que seja exercício errado ou não. Mas o que aquilo vai ajudar para a pessoa? Qual que é a real funcionalidade? Eu vejo o agachamento em cima de uma meia-bola muito mais importante para um skatista ou para um surfista do que para uma senhorinha de 60, 65 anos de idade. O que é que aquela pessoa pensou na hora de pôr uma pessoa para fazer isso? Então, o que eu quero que as pessoas façam? E isso, às vezes, as pessoas custam para entender. Saulo, por que você faz muito exercício livre? Por que você não vai para a máquina? Aí eu viro e falo. E a máquina vai te ajudar no quê? Que máquina que tem no seu dia a dia? Na hora que você for tirar um peso do chão, na hora que você for sentar no sofá, na hora que você for sair da cama, é uma máquina que vai te tirar dali? Na hora que você precisar movimentar o braço numa posição acima da linha do ombro para tirar uma coisa, para colocar uma coisa em cima do armário, vai ter uma máquina ali? Então, eu gosto muito de movimentos com pesos livres, usar a máquina só e somente no que é necessário, no que não tem jeito de fazer, às vezes, ou que a pessoa ainda não tenha capacidade para fazer com o próprio peso do corpo. Mas a minha proposta hoje com a grande maioria dos meus alunos é isso.
É a longevidade funcional. É a longevidade com autonomia, que para mim é o mais importante. E às vezes a gente pensa assim, exercício com o próprio corpo vai ser um exercício leve. Mas não é. Você vai tentar fazer uma barra... Gente, olha, eu acho que meu sonho é um dia conseguir fazer, tipo, do nada, sair do chão e, sobe 1, 2... Não dá, eu só consigo dando aquele pulo com a perna, porque é difícil. E você pensa assim, hoje eu sou novo, mas imagina lá na frente. Às vezes eu preciso, sei lá, em alguma situação, levantar o meu próprio peso. Eu não consigo, né? E isso nas atividades simples do dia a dia. Um agachamento para pegar uma travessa que foi lá pro fundo do armário, né? Outros exercícios que exijam a força abdominal. Nas aulas, assim, onde você acha que as pessoas têm mais dificuldade nesses exercícios quando você passa? Qual a maior dificuldade delas? Então, a primeira é mobilidade. Então, há várias pessoas que chegam para mim, elas chegam com alguma restrição de movimento. E são restrições de movimento muito fruto de desuso. Então, as minhas aulas, e isso eu vou falar assim, não é todo mundo que se adapta muito ao meu formato de treino, porque, por exemplo, eu gosto de, no começo das minhas aulas, gastar ali 10 até 15 minutos da aula, de 1 hora a aula, com mobilidade. Tem gente que já quer chegar, já quer botar peso, já quer ir para força e não gosta disso. Só que o que eu tento mostrar para as pessoas é que o corpo físico, ele não nasce pronto para a atividade física. O corpo, ele tem que ser preparado para a atividade física. E a primeira forma de você preparar ele é gerar movimento em todas a sua amplitude das articulações, que isso vai ser feito através do trabalho de mobilidade, para que depois você entre com a parte de força. Então, assim, as pessoas... vamos lá, vamos usar o seu exemplo. Pegar uma travessa. Por que às vezes é difícil pegar uma travessa embaixo no fundo do armário? Porque a pessoa não está acostumada a usar a amplitude das articulações dela naquela posição. Tem um exercício que eu falo, igual, por exemplo, as pessoas falam muito do agachamento, mas o levantamento terra ele é fundamental na vida da pessoa. O levantamento terra é o exercício que vai te ajudar a tirar qualquer coisa de uma posição mais baixa do que você. Agora você vai precisar mostrar pra gente como que é esse movimento do agachamento terra, movimento o terra. levantamento terra é como se você fosse pegar uma caixa no chão. Tá. Você vai posicionar a sua coluna, aqui você encaixaria a mão embaixo da caixa e usaria a sua perna para tirar, em vez de usar a coluna. O que a maioria das pessoas faz e é onde as pessoas machucam? Daqui fazem isso. E a lombar, às vezes, não está preparada para aquele movimento. Então, pegar uma travessa embaixo, pegar uma caixa, às vezes tirar uma mala que caiu no chão ou está no chão. É o levantamento terra que vai fazer isso. É você saber usar musculatura da cadeia posterior do corpo, principalmente a perna, que tem muito mais força do que a musculatura do tronco, para tirar um peso do chão. E já aconteceu comigo isso, de ficar muitas horas sentado, mexendo na mesa e tudo mais, e fui abaixar para pegar alguma coisa. A gata, a Meg, fui abaixar para pegar ela. Nisso que eu fiz, só senti aqui a lombar fazer assim, ó. Cara, travou e eu não conseguia levantar. E você vê, e aí isso entra num outro tópico, né, que a gente tinha pensado aqui em conversar. Hoje, a gente fica muito mais sentado do que faz atividade. O sedentarismo, como a gente consegue conciliar isso tudo e talvez trabalhar de uma forma que
às vezes, um tempo curto de exercício eu consiga trabalhar essa mobilidade, essa força? Então, hoje, isso não é só o Saulo, porque hoje diversas pessoas já propõem isso, e principalmente com o advento da ergonomia e o tanto que a ergonomia cresceu nos últimos anos, tá? Os estudos relacionados à ergonomia cresceu nos últimos anos, a gente faz essa proposta de que as pessoas que ficam muitas horas sentadas, elas, a cada 1 hora, ou, na pior das hipóteses, a cada 2 horas, elas tirem 5 minutos para fazer alguma movimentação de alívio da posição, de movimentação articular, alívio de pressão no quadril, principalmente na região dos glúteos, né? O famoso ciático. O que o ciático é? O ciático, ele é um nervo. E esse nervo, ele passa no piriforme, ele passa em algumas pessoas ou entre ou próximo ao piriforme, que é um dos músculos da região do glúteo. E essa pressão constante vai gerando uma tensão em cima do nervo que gera a dor que irradia para a perna. Então, existem movimentos que você pode fazer para aliviar a pressão em cima do piriforme, para aliviar o piriforme, para que ele não gere essa pressão em cima do ciático e não gere a dor. Então, eu falo com as pessoas, às vezes nem preciso aqui, ó, eu tô com uma bermuda, que não é a bermuda mais confortável do mundo, igual às vezes as pessoas estão com uma calça jeans ou uma calça social. Eu falo com as mulheres assim, quando as mulheres sentem dor, para não ir trabalhar de saia, ir trabalhar de calça, tá? Por quê? Você pega, coloca o pé em cima, faz o 4, daqui você pressiona o joelho para baixo, aliviou um pouquinho, depois você esticou a perna, tenta buscar a ponta do pé, só fazendo esses exercícios. Não vou passar uma fórmula de bolo agora para também as pessoas não achar que vai ser a solução, porque dependendo do caso aí a gente vai individualizando a abordagem para cada um. Mas só de fazer esses 2 exercícios numa sequência orientada de forma individualizada, a pessoa já consegue dar uma aliviada nessa região do quadril para não sentir nem o famoso ciático e também dar uma aliviada na lombar para não sentir dor lombar por ter ficado muito tempo sentado. Você falou, né, que nós não nascemos prontos para o exercício físico. Sim. Mas também não nascemos prontos para ficar sentado o dia inteiro, para ficar mexendo no computador com a mão no mouse aqui e, de fato, vão dar os problemas. Sim. Como é que você trabalha hoje com seus alunos aí, em especial, como você falou, né, que são alunos com mais de 40, então o pessoal que já tem um histórico profissional, um histórico já de uma vida, para lidar melhor ou para fortalecer ou para melhorar o seu dia a dia com as suas ocupações normais, seja de trabalho ou seja dentro de casa, enfim. Aí não só os exercícios, mas queria até fazer uma ligação também, além dos exercícios, como é que a questão da saúde mental, né? Exercício, saúde mental, bem-estar, né? Falou de longevidade, mas a questão do bem-estar, a saúde mental com os exercícios, como é que você junta isso tudo aí, né? Então, quando a pessoa chega, né, eu gosto às vezes de fazer uma anamnese. Às vezes não, eu sempre faço uma anamnese para ver quais que são as reais demandas da pessoa. Então, a partir dessa anamnese inicial, a gente vai propor algumas coisas que vão ajudar em diferentes aspectos. Então, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Hoje é terça, aconteceu na segunda. A minha aluna chegou e falou assim: Saulo, eu tô muito estressada no trabalho. Ela trabalha no âmbito eleitoral. Tô muito estressado com o trabalho, tô precisando gastar energia. E era um dia de treino de força. Treino de força é um treino mais parado. É um treino menos dinâmico.
Aí eu falei com ela assim, e o que você gostaria de fazer? Ela, sabe o que é resolver meu problema agora? Spinning. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a gente tinha programado um treino de força, nós vamos fazer metade da aula de força e metade da aula nós vamos para bike. Peguei, fiz a metade da aula de força, fiz a proposta de força, fomos para bike, cheguei na bike, botei uns intervalados dentro do que ela dá conta, mas intervalado ali muito doido, muito pesado, e estimulando e fazendo estímulos de muita intensidade com descanso. Na hora que terminou a aula, ela virou assim, era isso que eu precisava hoje. Eu sei que não era o que você tinha programado, mas era isso que eu precisava hoje. Então, assim, o exercício físico, ele tem uma importância muito grande na saúde mental de diversas formas. E não existe um exercício físico, porque todos os tipos têm benefícios na saúde mental. Então, tem pessoas que o processo terapêutico delas vai ser no treinamento de força. Tem pessoas que o processo terapêutico delas vai ser na atividade aeróbica. Tem pessoas que o processo terapêutico dela vai ser na prática esportiva. E aí, quando eu falo é prática esportiva, pode ser esporte coletivo ou esporte individual. Então, assim, não existe... Existe evidências científicas diferentes pensando em depressão, pensando em insônia, ansiedade, dependência química. Então, existem diversos protocolos de exercício físico que já foram testados para essas e outras comorbidades, né, que tiveram benefícios interessantes. Para depressão, o exercício físico já foi testado como monoterapia. Dependendo do nível que a pessoa está, você consegue tratar a depressão da pessoa sem a medicação, só com atividade física. Você vê a importância, né? Entende? Não é todos os níveis, tá? Mas já foi testado o exercício físico como monoterapia para o tratamento de depressão. Isso entra até naquele conceito, né, de exercícios somáticos, né, que auxiliam nessa questão da saúde mental, né? Sim, né? A liberação hormonal que o exercício promove na pessoa, ela ajuda muito porque ela vai pelas mesmas vias sinalizadoras que às vezes a medicação vai. Né? Pensando ali no que você quer que a medicação gere efeito na pessoa, o exercício físico faz isso naturalmente. Eu gosto muito quando eu vejo na internet, eu acho que muitas pessoas também gostam, né? Daqueles exemplos, tem algumas páginas que mostram exemplos reais de pessoas que vivenciaram uma série de coisas, superaram, venceram, alcançaram êxito. E eu acredito que você deva ter, né? Seja como na parte aí de saúde mental, qualquer coisa que envolva aí esse aspecto importante, que você acompanhou e você viu um resultado, a pessoa traz, né? Esse retorno para você. Alguma coisa muito específica ou que você possa falar assim, que você tem alguma experiência de algum caso que você identificou e dentro desse percurso aí dos treinamentos, do exercício, a própria, né, pessoa, você identifica e a própria pessoa traz essa melhora aí, alguma coisa que você conta pra gente. Eu vou ser muito sincero, eu nunca tive um caso muito complicado pensando em saúde mental, tá? Mas a gente já teve diversas experiências, inclusive eu estou tendo uma agora, de pessoas que elas não imaginavam o tanto que o exercício físico poderia fazer bem para elas. Então, eu estou acompanhando uma aluna agora, seus 50 e poucos anos, não vou entregar ela não, que com pouquinho mais de um mês, a gente conseguiu trocar 1,5 kg
de massa. Então, a gente trocou 1,5 kg de massa gorda por 1,5 kg de massa magra. Aí ela, no primeiro momento, ela virou e falou assim, eu fiquei no 0 a 0. Eu falei, você não ficou no 0 a 0, você não tá entendendo o que você fez. Aí ela foi na médica. A médica virou, na hora que ela falou com a médica virou pra ela e falou assim, você ganhou 1,5 kg de massa magra? Ela, ganhei. Aí ela foi entender o que tinha acontecido com ela. E a médica foi muito clara para ela virar e falar assim, você não sabe o que é uma pessoa na sua idade, mulher, com mais de 50 anos, a dificuldade que é para ganhar 1,5 kg de massa magra. E aí ela saiu para viajar para a Europa com o marido, andou horrores, 0 dor, 0 incômodo, pegaram um hotel, que o hotel não tinha elevador e eles tinham que subir carregando mala. Ela carregou todas as malas, 0 problema, sem problema nenhum. De fato, um treino funcional, né? Não, de Zé, fato, assim, imagina... ela virou, ela falou assim, Saulo, 0 problema. Então, imagina isso, como isso se reverte na cabeça, ainda mais de uma mulher. Olha a confiança, né? Olha o retorno de conquista, de valeu a pena, olha como é que eu tô bem, olha, né? É uma vitória. E tipo assim, ela virou e falou, ela disse que outras coisas que eu fui conversando ao longo desse tempo que a gente tá treinando junto, eu converso muito de questão de medo, que às vezes as pessoas têm medo de fazer algumas coisas, de alguns exercícios físicos, às vezes porque não conhece, às vezes porque nunca fez. E aí ela falou que uma das coisas que ela se propôs nessa viagem era não ter medo. Ela virou e falou assim, Saulo, eu rompi um monte de medo. O primeiro medo foi, a gente desceu no aeroporto e a gente foi pro hotel de trem. Não pegamos táxi, entramos no trem. Ela virou e falou assim, não vou deixar, vou de trem. Se dá para chegar de trem, eu vou de trem. E ela rompeu esse primeiro medo. Ela estava preocupada na hora que ela ficou sabendo que o hotel não tinha... não era nesse hotel, né? Mas um outro hotel não tinha escada. Foi tranquilo. Entendeu? Então, as pessoas... são esses pequenos detalhes que, para mim, é muito importante. Então, assim, eu nunca trabalhei com pessoas... declaradamente em tratamento de depressão ou declaradamente em tratamento de dependência química. Já tive pessoas com ansiedade. Tenho uma aluna que até eu estou trabalhando, já tinha treinado com ela, já tinha treinado ela antes, voltei a treinar com ela agora, que eu tenho que ter muito cuidado com ela. Eu, no primeiro momento, tinha treinado ela online, agora estou treinando ela presencial, que ela tem gatilhos de ansiedade. Ela não... Que isso é uma coisa que as pessoas têm que ter cuidado. Existem alguns gatilhos que eles parecem muito. Então, algumas sensações que o exercício gera, ele pode ser negativo. E aí, o que você faz na hora que a pessoa começa a entrar em crise de ansiedade? Então, às vezes, a pessoa não entende que algum desconforto, alguma coisa que é necessária durante a atividade física, né? Eu falo isso com as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Saulo, isso tá doendo. Aí eu viro assim, se você veio pra cosquinha, você veio pro lugar errado. Você veio pro lugar errado. Só que as pessoas, às vezes, esse desconforto, ele gera alguns gatilhos. Ou às vezes a pessoa até sobrecarrega, né? Às vezes, lógico, tem que sentir a dor. Então, assim, mas essa pessoa em particular... ela entra em crise de ansiedade. Uhum. E eu já tive que parar com ela o treino até que ela normalizasse e eu consegui mostrar para ela que aquele desconforto que ela estava sentindo era normal. E que a gente ia esperar passar a sensação, mas a gente ia voltar a treinar. Porque aquilo é normal e a gente ia ter que... ter como criar mecanismos de poder controlar aquilo. Mas já teve vezes, por exemplo, no online que eu não consegui.
como eu não estava presente, eu não consegui controlar. Tive que parar o treino, porque o treino não ia render. E falando assim, em relação a medos de atividades e até o medo mesmo, numa ansiedade e como atividade terapêutica. Hoje está muito popularizado, tanto o CrossFit quanto os cross trainings. E aí, numa dessas aulas que eu tenho um histórico de entra e sai da academia, entra e sai do CrossFit, mas um dia eu vou conseguir ter essa constância toda, ainda não tenho. Isso aí é um outro tópico também. Mas um detalhe interessante, que numa dessas aulas, a gente acaba, como são aulas coletivas, você acaba conhecendo e convivendo com algumas pessoas. E em um momento ou outro, alguma parte das histórias são compartilhadas. E uma coisa interessante foi que uma das pessoas que estava nessa aula, ela falou, eu faço isso aqui porque para mim é terapêutico. Eu chego aqui nessa aula, eu converso com as pessoas, eu me sinto parte de uma comunidade. Então, além dos efeitos físicos e tudo mais, e você já falou aqui dos efeitos da saúde mental, olha que interessante isso. Ainda que ela fosse lá e fizesse menos do que o exigido, mas já era uma atividade que estava gerando esse bem-estar emocional. E às vezes, tô com uma preguiça de treinar. Mas vou lá, que é bom que eu converso com o pessoal. Lógico que você não vai pra academia, pro lugar pra ficar só conversando. Mas acaba já sendo um ponto Interação, né? de interação, Convivência. né? Isso acho que é muito rico também. Essas modalidades coletivas, né? CrossFit, cross-train, aulas de ginástica coletiva nas academias, elas têm um componente socializador muito importante e fundamental no processo. O CrossFit, isso eu posso falar que já são 14 anos vinculado ao CrossFit. Eu comecei a treinar o CrossFit em 2010 e comecei a dar aula de CrossFit em 2011. O CrossFit, ele preza muito o senso de comunidade. Então, um dos pilares que sustenta o CrossFit é o valor da comunidade. Então, ali naquele espaço, o treinador, ele tem que, além de promover benefícios fisiológicos, benefícios sociais. Então, é você incentivar as pessoas a treinarem em dupla, a fazer equipe, mas treinar de uma forma saudável. É você incentivar a pessoa que está ali em dificuldade a ela tentar superar aquela dificuldade. Então, uma das coisas que os vídeos de CrossFit gostam muito de mostrar nas competições é a galera se juntando ali no final para torcer para a pessoa que está em último. É incentivar a pessoa que ali ainda não terminou, ela tentar romper ali o que está prendendo ela, seja mental ou seja físico, para ela continuar indo, para ela também terminar. E eu falo, eu conheço várias pessoas que aquilo é real, aquilo não é inventado. Lógico que tem pessoas que às vezes usam aquilo para se promover, que é o bonzinho, não, mas eu conheço pessoas que fazem aquilo e aquilo é real para elas. Elas estão ali incentivando real. E tem hora que tá valendo dinheiro. E mesmo assim, ela já terminou a parte dela, ela já fez o que tinha que fazer, ela volta lá e ajuda. Nas academias de CrossFit, tem ali o sininho. Você faz uma marca pessoal, independente que seja, você vai lá tocar no sininho, igual acontece na Olimpíada, quando a pessoa bate o recorde. Para mostrar para todo mundo comemorar com você que você superou. As pessoas nas academias de CrossFit comemoram aniversário com burpee, mas comemoram aniversário, né? Eu Então, acho que assim, eu faltaria no dia do meu. Ainda mais eu que gosto de comemorar mais de um dia, Deus me livre. Não dá certo, não. Então, assim, as pessoas, elas têm essa ideia, elas formam grupos, elas criam vínculos, né? E isso não é só no CrossFit, não.
Eu vejo aqui, por exemplo, agora estou dando aula numa academia aqui em Vitória, que as pessoas saem juntos, que as pessoas fazem festa de final de ano juntos. Entendeu? As pessoas se organizam para poder fazer eventos socializadores. É o pertencimento, né? A sensação de pertencimento. E isso faz com que a pessoa vá, mesmo que ela não queira. Ela pode ir para bater papo, ela pode ir para enrolar, mas ela vai. E ela pode enrolar. Mas, gente, se ela enrolar e fazer 5% do que ia fazer, é melhor que se ela não tivesse feito isso e tivesse feito 0%. É isso aí. É o pouco que faz a diferença, né? É o pouco que faz a diferença. E tem hora que tá ali, a pessoa tá ali enrolando, e aí o amigo ou a amiga dela tá treinando, aí ela mesmo se toca assim, não, vamos fazer. Vamos fazer. Entendeu? E aí a pessoa que às vezes tava proposta a não fazer nada, ela faz só para poder acompanhar o amigo. Só para poder bater papo com a pessoa. Você está entrando num tópico aí, que eu falei da questão da saúde mental, mas você deve ter também muitas histórias engraçadas, né? Que eu tô imaginando, assim, as cenas, os momentos, seja, né, quando você dá o treino individual ou quando tem, né, algumas ocasiões que você, né, trabalhou e com um coletivo. Então, com as coisas inusitadas, engraçadas, você tem alguma que você lembra, pode contar pra gente? A gente cansa de ver vídeo, né, no CrossFit, principalmente das pessoas tentando pular a caixa e caindo da caixa, de raspar canela naquela caixa, Jesus. Não, assim, ó... Ele não pode nem falar que é engraçado, você tá colocando ele numa saia justa. Não, mas eu ia falar, Inusitado. essas questões de acidentes, assim, eu não acho engraçado, até porque eu tenho vários dele. A minha canela, ela não é das mais bonitas, não, ela tem várias marcas. Mas tem algumas, agora, na hora que você vai fazer atividades lúdicas, umas coisas simples, que, cara, aquilo ali é engraçado, cara. Você vai virar, você vai fazer, tipo, tem uma atividade que eu gostava muito de fazer, que era o jogo da velha. As pessoas em situação de estresse, de burpee, de corrida, as pessoas não raciocinam, cara. As pessoas fazem assim, as piores escolhas possíveis. Tipo assim, tá visível o que a pessoa vai fazer no jogo da velha e ela não consegue, ela não sabe o que ela vai fazer, velho. Ela não sabe, tipo assim, é igual aquela coisa assim, ó, a pessoa colocou a bolinha, você coloca o X. A pessoa colocou a bolinha, você coloca o X. Elas não sabem o que vai fazer. Elas tentam ganhar e esquece de lembrar que a pessoa... aí elas fazem as piores escolhas possíveis. E aí se envolve, por exemplo, corridas de obstáculo. Aí é que eles se embananam mesmo. Se tipo assim, você vira pra pessoa e fala assim, ó, você tem que correr, fazer um burpee lá no final do espaço, voltar e pegar e colocar alguma coisa no jogo da velha. Essa corrida e esse burpee... Complica a vida. Uma confusão. Aí você vê de tudo. E aí essa hora é engraçado, porque aí são situações que a pessoa às vezes nem vai se machucar, ela só vai se embananar mesmo. Aí não sabe mais o que é direita e esquerda, o que é pra frente e pra trás, o que é verde, o que é azul. Aí confunde tudo. Essas são as situações engraçadas. Você falando de aula online, né? Imagina isso numa aula online. Vai pra sua direita. Não, se no presencial as pessoas não sabem... Eu adoro falar a outra direita. Ou a outra esquerda. Entendeu? Você vira pro PC e fala assim, ó... Agora você vai fazer com a mão direita. Ela vem e faz assim, ó. Aí você fala assim, não. A outra direita. Aí ela vem... Aí ela ri um pouquinho sem graça, mas ela vai e faz com a outra direita. E essa questão do CrossFit, você falou de cair, machucar, tem muita gente que tem medo, né, de começar um CrossFit, por exemplo, e se lesionar. Falar, vou começar o CrossFit, vou acabar com o meu ombro, vou acabar com o meu joelho. Mito ou verdade? O que a gente pode falar disso? Um pouco dos dois. E isso muito fruto de erro do treinador e da própria pessoa. Então, assim, erro do treinador, em que sentido? Às vezes não respeitar a individualidade e a capacidade da pessoa. Erro da pessoa, querer fazer mais do que ela é capaz. Então, hoje mesmo eu vi um meme no Instagram,
um Instagram famoso na área de CrossFit, cross-training. O mesmo cara, né? Ele fazendo 2 personagens. E aí, o personagem falando que ele tinha feito um levantamento terra. E aí, ele tava com as costas doendo. Tinha machucado a lombar. Aí, o outro personagem dele veio e falou assim: mas o que é que você fez de errado? Aí ele: não, eu não fiz nada de errado. Não, então, como é que você se machucou? Eu coloquei mais peso do que eu podia. Então, por que você não foi e não tirou o peso? Aí eu vou deixar as pessoas achar que eu sou fraco? Isso acontece muito, né? Acontece muito. E isso acontece demais. Você estava falando da barra, principalmente com homem. Você vê que a pessoa ali ainda não é capaz de fazer um volume de repetições de barra, às vezes não consegue fazer nenhum, e ela tentando se balançar, e aí ela vai e machuca o ombro. Porque ela ainda não tem capacidade para fazer o movimento. Então, assim, tanto o treinador quanto a própria pessoa tem que ter cuidado e tem que assumir cada um a sua responsabilidade para que pare a parte de verdade e vire só o mito nessa conversa. Entendeu? Por que eu falo que não é 100% verdade? Porque tem treinadores, e principalmente treinadores mais antigos, que têm uma preocupação maior com seus alunos, e às vezes eles não vão colocar os alunos em situações, em situações perigosas. Então, por exemplo, eu vejo o trabalho de alguns treinadores, até já fiz curso com alguns, que eles não prescrevem para a turma movimentos como pisto, que é o agachamento com uma perna só, flexão de bananeira, de cabeça para baixo, barra, ou dependendo da barra, só para as pessoas que só vão fazer barra, só quem realmente tem capacidade para fazer. Às vezes não coloca em turma snatch com a barra, né? Que é o arranco, que o peso vai direto do chão para cima da cabeça, num movimento só. Prefere colocar o snatch com um halter, de um lado só. Por quê? Porque são movimentos mais complexos e que geram uma demanda que a maioria das pessoas ainda não tem capacidade para fazer. E a própria coordenação motora, né? E a própria coordenação motora. Então, são treinadores que já têm essa preocupação. Então, eles vão tentar propor nas suas atividades movimentos mais simples, movimentos mais fáceis de ser assimilados, e à medida que as turmas vão evoluindo, vai também aumentando o nível de dificuldade. Mas, de uma maneira geral, eles tentam evitar esses movimentos mais complexos, onde as pessoas têm mais chance de se machucar. Não, isso é legal, e eu percebi isso quando eu fiz, e até um ponto legal, positivo da academia que eu fiz era justamente esse. E a adaptação aos exercícios, né? Um nível da turma, uma parte da turma já estava no nível que fazia numa complexidade maior. E falava, olha, esse aqui você pode fazer dessa forma e dessa outra forma. Veja qual forma você fica mais confortável, que dessa forma você evita lesão e tudo mais. Então, essa preocupação é um ponto muito importante, né, de se ter nas academias, e aquela coisa. Hoje se popularizou tanto que também não se tem um controle de todas as academias, se todos os cross-trainings aí têm essa preocupação. Então é importante a pessoa, na hora de procurar uma academia, quando for se matricular, pensar se lá tem essa preocupação. Porque... Mas eu acho, Léo, que como qualquer serviço, a pessoa, se ela vai pagar para aquilo, ela tem que ter um olhar crítico. E não precisa ser só a academia de CrossFit. Pode ser a própria academia de musculação. Então, vou dar um exemplo pensando na academia de musculação.
Se é um formato de academia que ela tem ali 2 professores por horário, para aquela montoeira de equipamento, para aquela tanto de possibilidade de atividade, uma pessoa que é mais dependente de orientação, de um olhar de cuidado, ela não se deveria matricular, mesmo que aquela academia é a mais barata. Porque a chance dali ela se frustrar ou até se machucar é muito grande. É preferível, às vezes, ela pagar um pouco mais caro e ir para uma academia nesse formato que hoje as pessoas chamam de estúdio, né? Ou de boutique fit, que você vai ter ali 2 professores para 6, 8 alunos, que você vai ter um cuidado. Você não está pagando tão caro como se fosse um personal, mas você vai ter um cuidado maior. Vai ter alguém ali te olhando. Supervisionando. Né? Agora não, se você já é uma pessoa que já está acostumada a treinar, que você já tem uma autonomia, que você já tem uma tranquilidade maior, você pode ir para uma academia dessa que tem pouco professor, porque aí você só vai usar aquele serviço do professor na hora que você realmente precisar. Né? Então as pessoas hoje, seja na academia de crossfit, seja na academia de cross-training, seja na academia de musculação, elas têm que ter esse olhar crítico para entender o que é aquele serviço, qual que é o produto que as pessoas estão vendendo e se aquilo adequa para a realidade dela ou não. E não pensar só no mais barato, não. Porque uma coisa que hoje a gente, como educador físico, está se propondo a mostrar para as pessoas, e tem vários movimentos, é que o tratamento médico é mais caro que o personal training. Na hora que você vai ali para a cirurgia, porque você machucou um ombro, você machucou uma coluna, você machucou um joelho, que você vai juntar o montante todo, o hospital, a fisioterapia, os remédios, na hora que você joga aquilo tudo na conta, se você não tem um plano, ainda mais se você não tem um plano de saúde, você vai depender do que seja para poder pagar aquilo ali fica muito mais caro do que você ter um personal. Porque em vez de você pagar R$100 numa academia dessa que você não vai ter cuidado nenhum, você pagar 250 numa academia um pouco mais intimista. Entendeu? Essas academias mais intimistas, a gente pode colocar também os estúdios de Pilates? Então, depende, né, Léo? É porque o Pilates é uma forma de atividade física. Então, depende. A pessoa está procurando Pilates ou musculação? Entendi. E se a pessoa não quiser nem o Pilates, nem a musculação, quiser contratar o professor Saulo, onde é que ela encontra o professor Saulo? Passa e já deixa aí seu recado. Hoje, né, a gente tem só o Instagram como rede social, @Saulo C. Souza, com Z. Lá a gente tem as nossas postagens, a gente tem uma parte também da vida pessoal, mas o nosso trabalho todo tá só nessa rede social. Eu não sou muito tecnológico, não. Mas apesar de eu usar muito tecnologia nas minhas abordagens, eu aprendi a usar da tecnologia a meu favor, mas eu não sou muito das redes sociais, não. Já cheguei uma época a ter site, já cheguei uma época a ter Facebook, essas outras formas de mídias, né? De veículos de acesso, mas hoje eu não tenho mais, não. Hoje eu uso só o Instagram. Mas a pessoa pode me abordar por lá. Lá a gente começa a conversar, eu passo meu WhatsApp para poder organizar tudo, seja de forma presencial, seja de forma online. Maravilha. É isso, Saulo. Muito obrigado pela sua presença. Queremos agradecer também ao Estúdio Hub, ao Fonte Estúdio Hub. Gabriel, nosso diretor de imagens aí, obrigado. Foi muito boa essa conversa. E para fechar com chave de ouro, que dica, que mensagem passaria para o nosso ouvinte, nosso telespectador? Talvez motivacional, para tentar encontrar uma forma de equilibrar
Para quem, assim como eu, tem essa dificuldade de manter a constância no exercício, pode ser um puxão de orelha, enfim, o microfone é todo seu. Então, hoje um aluno meu postou uma frase que ela faz muito sentido para mim e eu uso muito. A atividade física tem que ser tratada como trabalho. Então, se você tem hora para trabalhar, você tem hora para fazer atividade física, né? Existe uma frase no meio corporativo que eles falam: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, a pessoa que não tem saúde, a pessoa que ela não cuida ali do corpo dela, de ter uma disciplina, seja de atividade física, seja de alimentação, seja de estratégias para poder controlar a sua sanidade mental, ela não consegue performar a nível de trabalho. Eu hoje entro 5h30 da manhã para dar aula numa academia aqui de Vitória. É só a nata empresarial. 5h30 da manhã, a nata de Vitória, que pessoas de grandes empresas, donos, administradores, pessoal do serviço público, muita gente com condição de vida boa, mas que só tem aquele horário para treinar, elas estão ali 5h30 da manhã porque elas tratam aquilo como se fosse trabalho. Aquilo é tão importante para elas quanto o trabalho. Eu lembro de uma história de um aluno que eu tive em São Paulo, que ele trabalhava no ramo de vendas, e aí um dos principais clientes dele que ele tinha era um grande empresário na cidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. E ele virava e ele falava que esse cara, esse dono de empresa, ele de 10 às 2, ninguém achava ele. Ele estava treinando. Ele estava treinando. Essa pessoa era triatlon. Então, assim, triatlo é um volume alto de treino, porque tem que nadar, tem que pedalar, tem que correr, ainda tem que fazer os fortalecimentos. Então, o cara tirava desse período. Ele ia para o trabalho cedo, 10 horas ele parava, ia fazer os treinos dele, voltava a trabalhar só 2 horas da tarde. Então assim, o que eu falo para as pessoas é: a atividade física tem que entrar na sua rotina. E as recomendações das organizações de saúde não é absurda. As organizações, as grandes entidades vinculadas em saúde pedem para você 150 minutos por semana. Sabe o que é 150 minutos por semana? É 30 minutos por dia. A gente não tá... Você tem outras 23 horas e meia para fazer o que você quiser. Para você ter uma condição de saúde adequada para as suas atividades, 30 minutos bem feitos já é o suficiente se você fizer 5 vezes por semana. E pode ser a atividade que mais te agradar. Ou mesmo que nenhuma te agrade, mas aquela que você precisa. Então, se você está com problema de dormir porque não consegue deitar, porque o ombro dói, vai fazer alguma coisa para melhorar aquele ombro, para melhorar a coluna. Se você passa o dia inteiro sentado, está tendo dor de ciático, está tendo dor de lombar, vai fazer alguma coisa que te ajude a melhorar aquilo. Então, trate a atividade física como você trata o seu trabalho. Se você tem hora para trabalhar, tem que ter a hora para fazer atividade física. Maravilha. Tendo disciplina, tendo a hora de trabalhar, tendo a hora da atividade física, pode ter a hora de comer. Com certeza. Então, Tudo permitido. Com certeza. Tudo com equilíbrio, responsabilidade e disciplina. Sim. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigado, Saulo. Aqui estamos sempre abertos e dispostos a recebê-lo novamente. E mais uma vez a gente agradece aí dessa oportunidade, né? De poder mostrar o nosso trabalho, de poder
fazer valorizar a atividade física na vida das pessoas, de mostrar que o movimento é importante, que o movimento é fundamental, e a gente fica à disposição aí para as outras oportunidades, a gente poder aprofundar esse papo aí, ou outros papos aí, ainda mais se tiver comida envolvida. Né? Maravilha. Show de bola. E aqui, gente, antes que eu me esqueça, a receita do frango eu vou fazer. Vou ver se vai ficar desse mesmo sabor aqui, segundo os passos que ele falou. E é só vocês acompanharem lá no nosso Instagram. Valeu, tchau, tchau, até a próxima!